Muito bom dia, excelentíssima senhora professora doutora Manuela Mendonça, muito ilustre presidente da Academia Portuguesa de História, excelentíssimo senhor Major-General João Vieira Borges, muito ilustre presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, excelentíssimos senhores oficiais generais, excelentíssimos senhores professores doutores, excelentíssimos senhores oficiais, permito-me que destaque aqui assim o meu dileto amigo General Márcio Bergo, que nos acompanha a partir do Rio de Janeiro, digníssimos participantes do colóquio, caros convidados, presentes na sala e via Zoom, minhas senhoras e meus senhores. Antes do mais, gostaria de agradecer ao excelentíssimo Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, meu prezado camarada e caro amigo General João Vieira Borges, pelo prestigioso convite que me fez para ser orador nesta conferência de abertura do 31º Colóquio de História Militar, dedicado ao tema da História Militar da Independência do Brasil. Por certo, não mereceria tal distinção. Espero atingir o objetivo que provavelmente estará na sua mente e que o levou a tomar tal arriscada decisão. Este colóquio trata-se de uma relevante iniciativa na área da história militar que, pela sua pertinência e oportunidade neste ano do bicentenário da independência do Brasil, possibilitará certamente a partilha de pontos de vista e análises diferentes sobre os factos que ocorreram num período conturbado da história de Portugal e do Brasil há 200 anos. Factos que conduziram à emancipação política do Brasil relativamente a Portugal. Pretendem os organizadores, por certo, a apresentação e análise de ocorrências políticas e militares pouco conhecidas, por pouco estudadas e menos difundidas, pelo menos em Portugal. O tema escolhido para esta conferência de abertura foi Independência do Brasil, mitos e realidades. Atualmente, em linguagem coloquial, entendemos por mito tudo aquilo que ludibria, que ilude, que oculta a verdade. Uma ficção na qual muitas pessoas acreditam, mas que na realidade não resiste a um exame profundo e sério, a uma análise dita científica. Este conceito e entendimento de mito é recente. No passado, o mito tinha outro significado. Mito tem origem na palavra grega mitos, que significa história ou narrativa. Ora, os mitos, tal como entendidos hoje, desenvolvem-se a partir de relatos ficcionados a partir de factos reais. Esses mitos desenvolvem-se muitas vezes através de relatos orais, acrescentando ocorrências, alterando acontecimentos, ocultando pormenores ou mesmo por maiores. As narrativas ficcionadas podem ter, obviamente, um objetivo social ou político. Os mitos e as suas asserções podem e devem ser analisados e verificados, mas assumir o mito como mito não é o mesmo considerar o mito como um relato confiável de ocorrências históricas. História e mito são considerados formas de explicação antagónicas. Autores de ambos os tipos de narrativas tendem a desconsiderar o outro. E muitos historiadores modernos assumem como missão científica a tarefa de remover qualquer traço de mito da narrativa histórica. O que nem sempre é fácil, pois o mito, repetido até a exaustão, cria raízes profundas que são muito difíceis de arrancar. E por outro lado, a inexistência de documentos coevos, a existência de documentos forjados e mesmo os resultados contraditórios de testemunhas presenciais dificultam a narrativa correta dos factos, criando condições propícias para o desenvolvimento de mitos. A história das jovens nações, principalmente as nascidas no século XIX, em plena época romântica, tiveram de criar os seus mitos, criar factos, produzir heróis, formar uma narrativa que fosse social e politicamente transmitida a uma população, para assim constituir a base de uma história comum, criando uma ideia de nação. Estas construções mentais, mais ou menos fantasiosas, sempre tiveram o propósito de agregar e unir os povos à volta da ideia de uma história comum, baseada em heróis. Nesta, foram forjados acontecimentos, ou pelo menos geradas explicações sobre os mesmos, factos reais foram omitidos por serem negativos ou complexos e outros ainda empolados. A repetição até a exaustão destas narrativas construídas vieram criar uma história oficial, cuja refutação contraria o conhecimento comum e nunca é bem vista, enfrentando dificuldades de difusão. Por outro lado, como o académico, clérigo, escritor e dramaturgo inglês Thomas Franklin afirmou, a mentira voará, por assim dizer, nas asas do vento e levará as suas histórias a todos os cantos da terra. Enquanto a verdade fica para trás. Os passos da verdade, embora seguros, são lentos e solenes, e ela não tem vigor nem atividade suficiente para perseguir ou ultrapassar a sua inimiga. Fim de citação. Finalmente, a nossa época de análise, a primeira metade do século XIX, caracterizava-se por uma morosidade no transporte do correio e, consequentemente, na difusão das notícias.
decorrente da longa distância entre Brasil e Portugal. E, por outro lado, na existência, em ambos os lados do oceano, de uma imprensa pouco imparcial que tinha um papel mais panfletário do que noticioso. Tudo, portanto, terreno fértil para a criação e desenvolvimento de mitos. O momento escolhido pelo Brasil para marcar a sua independência é o dia 7 de setembro de 1822. Não foi o dia 12 de outubro de 1822, quando na cidade do Rio de Janeiro o povo na rua aclamou Dom Pedro imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Não foi o dia da coroação de Dom Pedro I, já como imperador do Brasil, que teve lugar a 1 de dezembro de 1822. Foi o 7 de setembro. O facto histórico ocorrido no dia 7 de setembro de 1822, que posteriormente se designou por Grito de Ipiranga, resume um conjunto de acontecimentos que levaram à declaração da separação dos reinos de Portugal e do Brasil por parte de Dom Pedro, então infante real e regente do Reino do Brasil. O cenário onde se vão desenhando os eventos desse dia são as margens do rio Ipiranga, local onde Dom Pedro recebe as cartas trazidas por 2 mensageiros do Rio de Janeiro. Quantas cartas? E quais ainda é matéria de debate. E que, entretanto, desapareceram, conhecendo-se apenas transcrições. Será a leitura das mesmas que irá catalisar o desfecho da ação com o grito Independência ou Morte. Esta é a imagem mais conhecida e universalmente reconhecida da independência do Brasil, que tem sido utilizada recorrentemente em livros escolares, programas de televisão, jornais, revistas, etc. É o quadro de Pedro Américo, representativo do evento de 7 de setembro de 1822, o Grito do Ipiranga. Não é por acaso que este quadro tenha sido utilizado para o cartaz deste colóquio, ou, há cerca de 2 meses, utilizado também para o livro editado pelo Instituto de Geografia e História Militar do Brasil sobre o tema. Atribui-se a Confúcio o adágio "uma imagem vale mais que 1000 palavras". Provavelmente é um mito. A data e os eventos do dia 7 de setembro ficaram imortalizados por este quadro de Pedro Américo de Figueiredo e Melo, romancista, poeta, cientista, teórico de arte, ensaísta, filósofo, político, professor e pintor brasileiro. O quadro Grito do Ipiranga, também conhecido alternativamente por Independência ou Morte, foi acabado de pintar em 1888, em Florença, por proposta do próprio pintor, através da encomenda da Comissão de Construção do Monumento do Ipiranga, o qual só viria a ser executado mais de 60 anos decorridos sobre o acontecimento. O quadro centra-se na figura de Dom Pedro, numa exaltação do imperador, Pelas semelhanças evidentes, Pedro Américo foi alvo de acusações de plágio da obra de 1807 Friedland, do pintor francês Meissonier, pintada em 1875, retratando a vitória de Napoleão Bonaparte na Batalha de Friedland. O historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, num artigo intitulado Os Esplendores da Imortalidade, escreveu, passo a citar: "A semelhança na composição dos 2 quadros é muito grande. Em ambos, a figura central, Dom Pedro e Napoleão, é colocada sobre uma elevação de terreno cercada por seus Estados-Maiores. Ao seu redor, em movimento circular, soldados entusiasmados e saúdam com as espadas desembainhadas. A dinâmica das figuras nos 2 quadros aponta para o centro ocupado pelo príncipe e pelo imperador. Sobressai em primeiro plano o movimento dos cavalos. Nos 2 casos, finalmente, nenhuma ambiguidade quanto ao objetivo dos pintores: a exaltação do herói guerreiro." Fim de citação. Mas é o próprio Pedro Américo, num texto explicativo sobre a sua obra, que afirma: a realidade inspira e não escraviza o autor. Apesar de enorme cuidado em reproduzir de maneira exata os acontecimentos, através de estudos, entrevistas, leituras e investigações, o pintor reconhece na carta que acompanhou o quadro, já que foi pintado na Europa, em Florença, algumas liberdades artísticas, das quais destacaria: Dom Pedro foi montado num belo cavalo e não numa bela besta baia. A face de Dom Pedro não revela o desconforto resultante dos desarranjos intestinais que sofria nesse próprio dia. A guarda de honra com os uniformes de parada e não com o pequeno uniforme. Os laços em azul e carmim, quando o decreto que definia estas cores ainda nem sequer tinha chegado ao Brasil. Mais uns quantos figurantes que até não estavam presentes,
como é o caso do próprio pintor Pedro Américo. Os cavalos de raça europeia e não as alimárias típicas da colónia. E, por último, o regato do Ipiranga, que não passaria àquela distância do ato, estando bastante afastado. Ainda na mesma carta, Pedro Américo enaltece a minúcia da sua pesquisa, a sinceridade do método e, passo a citar, a grande probidade de que carece o pintor de história para não desfigurar e antes restaurar com linguagem da arte um acontecimento que ele não presenciou e todos desejam contemplar revestido os esplendores da imortalidade. Fim de citação. A tela, com grandes dimensões mesmo gigantescas, tem 4,15 m por 7,60 m e é desde 1895 o elemento central do Salão Nobre do Museu Paulista em São Paulo. A utilização e difusão generalizada do quadro transformou-o assim em história, transformando a história como se tratasse de uma representação factual. Convém, pois, analisá-lo com profundidade e, através dele, abordar alguns dos mitos que persistem sobre a história da independência do Brasil, quer em Portugal, quer no Brasil. O quadro representa um Dom Pedro herói que se encontra no centro da tela, com a espada levantada, proclamando a independência do Brasil nas margens do rio Ipiranga. Embora o quadro represente uma cena verossímil, ela não é totalmente verídica. A comitiva de Dom Pedro, por exemplo, era bem menor do que o quadro mostra. O imperador fardava uma singela fardeta de polícia, dizia Marcondes. Subira vindo da cidade de Santos, em íngreme Serra do Mar, ao longo da calçada do Lorena, uma via em pedra construída em 1792, transpondo mais de 700 metros de desnível numa região de mata densa e altos índices pluviométricos. E ainda por cima, estava acometido de um forte desarranjo intestinal que o forçava a parar constantemente. Dom Pedro montava uma besta gateada, dizia Marcondes, ou dito de outra forma, uma bela besta baia, dizia Belchior. E de acordo com o testemunho presencial, a sua comitiva não usaria cavalos, mas sim animais cruzados acostumados ao clima e à orografia. Os uniformes brancos da Guarda de Honra foram apenas adotados quase 100 anos depois e nunca poderiam ser usados espadas e capacetes de modelos que não existiam na própria época. A intenção de Pedro Américo não foi pintar a realidade, foi criar uma realidade. Com Paulo Resutti, escritor e investigador histórico paulista, autor das biografias de Pedro I e de Leopoldina, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, coloca, passo a citar, a tela de Pedro Américo, intitulada Independência ou Morte, que hoje se encontra no Salão Nobre do Museu Paulista, não tem nenhuma relação fidedigna com o que de facto se passou na ocasião. Exceção feita ao retrato de alguns envolvidos e a algo da topografia do local, o restante foi completamente inventado pelo pintor. Não que ele fosse um mentiroso contumaz. Muito pelo contrário. Quando se solicitava o retrato histórico de um evento, valia mais o modo de contar a história, que fosse bonita e dignificasse as personagens envolvidas, do que a representação fiel. Na época, a construção de uma identidade nacional raramente era feita, mostrando a realidade nua e crua dos eventos históricos. Fim de citação. Quanto ao título do quadro, Independência ou Morte, referente ao brado hipoteticamente lançado nas margens do Ipiranga, também há relatos distintos, não propriamente contraditórios, mas com detalhes diferentes. Existem 5 registros históricos que descrevem o momento. O relato de António Leite Pereira da Gama Lobo, de Pindamonhangaba, nascido em Faro, que acompanhou Dom Pedro Santos como coronel e primeiro comandante da Guarda de Honra, e desconhece quando foi publicado pela primeira vez, mas a primeira referência que existe sobre a sua descrição é de 1854, isto é, 32 anos após o 7 de setembro. O relato de Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, à época capitão, mais tarde coronel e barão da Pindamonhangaba, que acompanhou Dom Pedro na viagem a São Paulo e Santos como segundo comandante da Guarda de Honra, então com o posto de capitão-mor, e escreveu o seu relato 40 anos após os acontecimentos. O relato de Francisco de Castro Cantimelo, irmão da mais tarde Marquesa de Santos, então tenente e ajudante de ordens de Dom Pedro durante a sua viagem a São Paulo e Santos, e que foi escrito 42 anos após do evento. É difícil ver, mas está ali assim, por trás daquele ombro. O relato do padre Belchior Pinheiro de Oliveira, familiar dos Andradas, publicado antes de 1826, mas cujo original se desconhece, pelo que alguns historiadores questionam sua autenticidade.
acompanhante e mentor de Dom Pedro, a Minas Gerais e a São Paulo, é um dos poucos eruditos da comitiva e, estranhamente, retirado também da parte central da tela. Estão os dois ali em conversação. E, finalmente, uma quinta testemunha presencial deixa um relato. É Francisco Gomes da Silva, conhecido por Chalaça, grande confidente e amigo de Dom Pedro, que escreve as suas memórias, publicadas em 1833, nas quais não dá especial importância ao 7 de setembro. Relativamente à frase independência ou morte, proferida por Dom Pedro, não há unanimidade nos diversos relatos. Gama Lobo registra ter ouvido de Dom Pedro as frases "Viva o Brasil livre e independente" e ainda "Será nossa divisa de hora em diante, independência ou morte". Marcondes relata que Dom Pedro, após o encontro com a Guarda de Honra, afirmou que as cortes portuguesas queriam massacrar o Brasil, pelo que se devia imediatamente declarar a sua independência, ou seja, a separação, e arrancando o top português que trazia no chapéu e lançando por terra, soltou o brado de independência ou morte. Cantimelo escreveu que Dom Pedro, depois de um momento de reflexão, bradou: "É tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal". O padre Belchior registra que Dom Pedro falou da separação e acrescenta: "Respondemos com um viva ao Brasil independente e separado, e um viva a Dom Pedro". O príncipe desembainhou a espada, no qual foi acompanhado pelos militares. Os paisanos tiraram os chapéus. E Dom Pedro disse: "Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil". "Juramos", responderam todos. Dom Pedro embainhou a espada, no que foi imitado pela guarda. Pôs-se à frente da comitiva e voltou-se, ficando em pés nos estribos: "Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte". O lema "Independência ou morte", que imortalizou toda a narrativa do dia 7 de setembro de 1822, aliás, não resultou de uma intuição súbita do príncipe nesse dia, incitado pelas cartas recebidas do Rio de Janeiro. Independência ou morte fora o título que José Bonifácio atribuíra à sua primeira palestra no apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, uma sociedade secreta de cariz maçónico, originalmente fundada em 1822 pelo grão-mestre do Grande Oriente Brasileiro, José Bonifácio de Andrade e Silva. Esta sociedade tinha como propósito primordial apoiar a independência do Brasil e proteger a pessoa do imperador Dom Pedro I e o seu trono, e simultaneamente pretendia evitar o sucesso do grupo de Gonçalves Ledo, que havia aceitado a monarquia constitucional como caminho rápido para a separação de Portugal, mas que acalentava o sonho republicano. O que não admira, pois, que Dom Pedro tenha sido iniciado na maçonaria a 2 de agosto de 1822, adotando o nome de Quatimozin, numa alusão ao último imperador azteca que tentou resistir aos invasores espanhóis. A romantização de Pedro Américo no seu quadro alusivo aos acontecimentos do dia 7 de setembro de 1822 permite-nos então questionar este primeiro mito. A importância deste dia para a independência do Brasil poderá ter sido uma construção simbólica, engrandecida pelas narrativas daqueles que posteriormente o quiseram gravar na história muito mais tarde. Aliás, nos primeiros anos que seguiram à emancipação do Brasil, os grandes festejos tinham lugar no dia 12 de outubro, data que coincidia com o dia de aniversário de Dom Pedro e que comemorava a sua aclamação. Grande parte da historiografia da independência simplifica as relações antagónicas verificadas na época como se tratasse de uma luta entre brasileiros e portugueses. Na realidade, todos eram juridicamente portugueses, súbditos do Reino Unido, Portugal e do Brasil, súbditos de Dom João VI. Quem eram então os brasileiros? Os nascidos no Brasil ou os que apoiavam a independência do Brasil? Os brasileiros, ou os do Partido do Brasil, eram todos aqueles que apoiavam a independência do Brasil, a separação de Portugal e, como tal, estavam do lado de Dom Pedro, independentemente do seu local de nascimento. A título de exemplo, José Clemente Pereira, natural de Castelo Mende, em Almeida, foi o presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro e figura fundamental do Dia do Fico, a 9 de janeiro de 1822. José Clemente, portador de uma abaixo-assinada, aconselhou e convenceu Dom Pedro a assumir e declarar que ficaria no Brasil, não cumprindo as ordens das Cortes de Lisboa, que exigiam o seu regresso à Europa. Era nascido em Portugal, mas partidário da separação. Também na colina do Ipiranga, na composição da comitiva que acompanhava Dom Pedro, que nos é apresentada no quadro da Pedro Américo, podemos contar algumas figuras nascidas no Brasil, como, por exemplo, o sargento-mor ou major António Ramos Cordeiro,
nascido em Rezende, Paulo Emílio Bragaro, o correio que trouxe umas cartas de Rio de Janeiro, nascido no Espírito Santo, o padre Belchior Pinheiro da Oliveira, nascido em Tijuco, hoje em dia Diamantina, Luís Saldanha da Gama Guedes de Brito, nascido no Rio de Janeiro, e o capitão-mor Manuel Marcantes Melo, nascido em Pindamonhangaba. Mas também encontramos um número significativo de personalidades nascidas em Portugal, começando por Dom Pedro I, nascido em Queluz, o brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, nascido em Coimbra, o coronel António Leite Pereira da Gama Lobo, nascido em Faro, João da Gamas Freitas Bercoó, nascido em Lisboa, e Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, nascido também em Lisboa. É importante salientar que no Exército Brasileiro, durante o período que seguiu à Declaração da Independência, metade dos oficiais generais eram nascidos em Portugal, na Europa, e que passados 10 anos, após 1831, um terço dos generais ainda era nascido em Portugal. O mesmo acontecia nos outros postos de oficiais. Por outro lado, unidades do Exército Português enviadas para o Brasil durante a década anterior e presentes em 1822 foram incorporando variados elementos nascidos no Brasil. E muitos soldados da própria força, enviada para render os elementos da divisão auxiliadora, se voluntariaram para o serviço do príncipe, permanecendo no Brasil. Mas se as unidades do Exército de Portugal, fiéis às cortes de Lisboa, tinham militares nascidos no Brasil, também as unidades do Exército brasileiro tinham militares nascidos em Portugal. Da mesma forma, os títulos de nobreza atribuídos por Dom Pedro entre 1822 e 1831 foram também destinados a nascidos em Portugal, como, por exemplo, podemos referir o Visconde e Marquês da Cunha, nascido em Lisboa, o Visconde Rezende, nascido em Torres Vedras, o Visconde Castro, nascido em Angra do Heroísmo, o Barão e Visconde de Laguna, nascido em Lisboa, o Barão de Vila Real da Praia Grande, nascido em Lamego, o Barão de Souzel, nascido em Souzel, o Barão e Visconde e Marquês de Cantagalo, nascido em Lamego, nascido em Lisboa, o Barão de Lages, nascido em Olivença, o Barão de Pati do Alferes, o Visconde de Lorena, o Marquês de Jacarepaguá, nascido em Setúbal, o Barão e Visconde de Pelotas, nascido em Lisboa, o Barão e Conde de Rio Pardo, nascido no Porto, o Barão de Inhomirim, nascido em Guimarães, o Barão de Rio da Prata, nascido em Gradiz, Aguiar da Beira, etc, etc, etc. Muitos deles tinham sido militares do exército português ou eram nobres portugueses da corte de Dom João VI, ou ainda magistrados e funcionários da corte que optaram por ficar no Brasil, aderindo à independência e apoiando Dom Pedro I. As discussões na Assembleia Geral Constituinte, inaugurada no Rio de Janeiro do dia 12 de maio de 1823 e fechada no dia 12 de novembro do mesmo ano, sobre cidadania, foram muito interessantes e reveladoras da dificuldade em definir o que era ser brasileiro, o que era ser cidadão brasileiro. Mas uma definição tinha como certa: índios, escravos forros, eram brasileiros, mas não eram cidadãos brasileiros. A Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador Dom Pedro I a 25 de março de 1824, definia como cidadão brasileiro todos os nascidos no Brasil e ainda os filhos de pai brasileiro, mas também, passo a citar a Constituição, todos os nascidos em Portugal e as suas possessões, que sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência nas províncias onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente, pela continuação da sua residência. Fim de citação. Título 2º, artigo 6º, número 4. Este ponto era muito diferente do projeto da Constituição da Mandioca, o primeiro projeto de Constituição do Brasil rejeitado por Dom Pedro, pois este projeto não definia com clareza as questões da cidadania dos nascidos na Europa. Mas se as unidades do Exército de Portugal, fiéis às Cortes de Lisboa, tinham militares nascidos no Brasil, também as unidades do Exército Brasileiro tinham militares nascidos em Portugal. A leitura desta definição e desta questão de cidadania do cidadão brasileiro, patente na primeira Constituição brasileira, e os factos atrás enunciados, levam-nos a questionar este segundo mito. De facto, o processo de emancipação do Brasil não se caracterizou pelo antagonismo entre brasileiros e portugueses, manifestando-se principalmente pela rejeição dos partidários das Cortes de Lisboa, que pretendiam fazer regressar as províncias brasileiras ao controle a partir de Lisboa.
O atilusitanismo, que se vai manifestar já depois da independência, surge como um instrumento ideológico forjado por alguns núcleos das elites que se opunham mesmo a Dom Pedro, alguns deles mesmo de origem lusa. Paradigmático deste facto é a origem da música que ainda hoje é o hino nacional brasileiro e que se pode contar rapidamente. Quando Dom Pedro abdica do trono em 1831, já num período de fortíssimo anti-lusitanismo, é composto o hino ao 7 de Abril, pois esta foi a data da abdicação. Hino composto por Francisco Manuel da Silva. A letra da autoria do desembargador Ovídio Saraiva de Carvalho, que destilava um brutal ódio aos portugueses, apresentava a seguinte estrofe sobre os lusos. Homens bárbaros, gerados de sangue judaico e moro, desenganai-vos, a pátria já não é o vosso tesouro. No entanto, Ovídio Saraiva de Carvalho, com um nome e um apelido deste tipo, era mesmo filho de portugueses nascidos na Europa. Estudou em Coimbra, onde casou com uma portuguesa. Curiosamente, apesar de ter mudado de letra, é esta exatamente a música do atual hino nacional brasileiro. Ainda é a música do hino que comemorava a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Outro mito existente é que os brasileiros e as diversas províncias tinham unanimidade quanto à independência e à unidade do Brasil. Podemos questionar o que se encontrava Dom Pedro a fazer em São Paulo em setembro de 1822, como está representado no quadro de Pedro Américo. Anteriormente, meses antes, no período de 23 de março a 21 de abril de 1822, Dom Pedro tinha-se deslocado em Minas Gerais para resolver o problema da insubmissão da Junta Governativa de Ouro Preto, que, na ausência de Teixeira de Vasconcelos, seu presidente, tomara a liberdade de decretar o que bem lhe parecia. A Junta não pretendia seguir as ordens do Rio de Janeiro, apresentando uma visão separatista. A admissão dos acusados de insubmissão e a mera presença de Dom Pedro, acompanhado por 4 companheiros de viagem e uma escolta de 3 soldados, foram suficientes para desvanecer o perigo de um motim e assegurar a adesão das milícias e a fidelidade das câmaras municipais das Minas Gerais. Em agosto, em São Paulo, parte do governo decidiu seguir Lisboa em detrimento do Rio de Janeiro e expulsar da Junta Governativa de São Paulo Martim Francisco de Andrada, irmão de José Bonifácio, que foi preso e enviado para o Rio de Janeiro. Aí chegado, Martim Francisco foi nomeado por Dom Pedro ministro do Tesouro por influência do próprio irmão. Os Andradas propuseram a demissão do presidente da Junta de São Paulo e a sua apresentação no Rio, ordem que foi desobedecida. Dom Pedro resolveu ter uma atitude semelhante à que tinha tido com Minas Gerais e parte para São Paulo para resolver o problema. A situação era muito mais complexa do que a mera diferença entre os partidários da independência e os partidários da fidelidade às Cortes de Lisboa. As grandes cisões encontravam-se principalmente ao nível ideológico, na dicotomia entre os defensores da monarquia absoluta e os que advogavam a monarquia constitucional. E mesmo estes, por seu turno, ainda se dividiam entre os moderados que pugnavam pelo papel moderador do monarca e os radicais que queriam um monarca fantoche. Mas para além dos monárquicos, como nos diz o historiador brasileiro Francisco Varnagan, não faltando já alguns que se inclinavam à democracia e republicanismo, e cada uma destas 3 comunhões fracionava-se ainda, inclinando-se uns à união com Portugal e outros à independência. Assim, não foi pacífico o processo da Assembleia Constituinte, formada para dar uma Constituição ao Brasil, já aqui referida, que foi convocada por Dom Pedro a 3 de junho de 1822. O projeto inicial de Constituição, denominada por Constituição da Mandioca, foi começado a discutir pelos representantes das províncias a partir de maio de 1823. A Assembleia, dominada pelos Andradas e pelo Partido Brasileiro, defendia a posição dos grandes fazendeiros, deixando de fora do projeto questões como o esclavagismo ou o latifúndio, defendendo os interesses da aristocracia rural brasileira. O anteprojeto retirava o papel moderador ao imperador, à semelhança da Constituição Portuguesa de 1822, e era ainda xenófoba relativamente aos portugueses. A discussão interminável entre fações perdurou até que a crise política culminou em novembro de 1823 com a dissolução da Assembleia, a prisão e deportação de alguns dos seus deputados, entre eles os 3 irmãos Andrada, José Bonifácio, Martim Francisco e António Carlos, para a Europa,
e a formação de um Conselho de Estado para redigir uma Carta Constitucional que veio a ser outorgada em 1824 e se manteve em vigor com algumas emendas até 1891. A Constituição de 1824 impôs o projeto político de Dom Pedro, inovando com as liberdades de culto religioso, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, e veio inspirar a Carta Constitucional Portuguesa de 1826, que o mesmo Dom Pedro veio oferecer aos portugueses. Entretanto, também no norte, Maranhão, Bahia e Pará, e no sul, na Cisplatina, houve movimentos de maior adesão às cortes constituídas em Lisboa, criando assim um poder centrípeto em relação ao Rio de Janeiro. Estes movimentos conduziram, obviamente, à decisão de Dom Pedro de enviar forças militares para fazer regressar à União as províncias desavindas. Também na desconstrução deste mito se verifica que a ideia romântica de uma vontade única e unânime de independência sobrepõe antes uma realidade de diferentes frações ideológicas que se antagonizavam e provocaram avanços e recuos em todo o processo. Mas, acima de tudo, podemos afirmar que a difícil maioria defensora da emancipação do Brasil foi conseguida através de uma ação coerente de Dom Pedro, que soube utilizar em seu favor o descontentamento perante as medidas recolonizadoras da Corte de Lisboa. Pelo que foi dito, verifica-se que o período que se segue à Declaração da Independência de 1822 não foi de todo pacífico, como parece ter sido o imaginário brasileiro durante parte dos séculos XIX e XX, objeto de uma construção para justificar e legitimar a presença da Casa de Bragança no Brasil. Este imaginário vem sendo pouco a pouco contrariado com a revelação de determinados episódios que ocorreram entre 1822 e 1828. Um conjunto de revoltas, de motins, de levantamentos por todo o território durante um período alargado subsequente à Declaração da Independência. Mas constituirão estes episódios uma guerra da independência? Ou terá sido uma guerra civil, como justifica Oliveira e Lima no seu livro O Movimento da Independência, de 1922? Como já abordámos no vídeo anterior, os movimentos independentistas que surgem neste período desenrolam-se numa moldura de agitação política entre absolutistas e liberais, na qual ainda ressoavam as ideias deixadas pela Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, que foi transversal em todos os países europeus e que rapidamente extrapolou para outros continentes, sobretudo na América do Sul. Tratou-se de uma dinâmica de índole ideológica coletiva, na qual as forças leais a Dom Pedro se tiveram de afirmar perante os elementos do partido português, que preferiam manter a relação com Lisboa, mas de igualmente sofreram o antagonismo das forças provinciais que estavam interessadas em manter um elevado grau de autonomia das suas províncias em relação ao governo imperial do Rio de Janeiro. Na análise deste mito, temos de reconhecer que a independência do Brasil não se tratou de uma transição pacífica, como pretendeu a historiografia da época. Mas longe de ser uma guerra da independência libertadora que opunha os povos colonizados ao opressor colonizador, é necessário encarar estes confrontos como uma afirmação de grupos de cidadãos que partilhavam uma identidade estrutural comum baseada em fatores sociais, económicos, culturais e políticos. Por último, vou abordar o mito que faz a narrativa de que o grito de revolta que conduz à independência do Brasil pretendia o fim do colonialismo e a liberdade, e que consequentemente condenava o modelo económico colonial e propunha a abolição do sistema de produção agrícola e pecuária baseada no trabalho escravo, associado ao mito que os próprios escravos foram fautores da independência. Mas este mito, que poderá ter vingado nas narrativas mais recentes, já do período da República, é completamente repudiado na descrição de Pedro Américo, no quadro que temos vindo a analisar. Pedro Américo coloca em primeiro plano um caipira, um camponês pobre, com o seu carro de bois, uma figura tosca, rota, pés descalços, cujo corpo robusto, com partes descobertas, contrasta com a elegância do imperador no seu uniforme. E assiste, estupefacto, a toda a cena, mas sem dela participar. E, completamente ignorado, muitas vezes esquecido, ao fundo, em último plano, um escravo negro com um burro, ignorando ele mesmo a independência, caminhando em sentido de afastamento da ação principal que se desenrola nas margens do rio Ipiranga. A população do Brasil, no início do século XIX, e as proporções da sua composição racial e da sua população escrava são impossíveis de calcular com exatidão. No entanto, há estudos recentes que permitem afirmar com razoável certeza que o Brasil teria, em 1822, uma população de cerca de 4,5 milhões de habitantes, dos quais 1 milhão seriam ameríndios silvestres.
Para termos um fator de comparação, a população total do Brasil, 4,5 milhões, era equivalente ao existente na época em Portugal, na Europa. Do total dos 3,5 milhões de habitantes do Brasil residentes em cidades, em vilas, nos engenhos e nas fazendas, estima-se que 1 milhão seriam brancos, mais de 1 milhão seriam escravos negros e os restantes seriam índios domésticos, negros forros e mestiços de índios, mestiços de negros e de brancos portugueses. A população escrava do Brasil necessitava de uma renovação permanente devido a um índice de mortalidade extremamente elevado da população negra e a baixas taxas de reprodução, devidas a uma relação de 4:1 entre a população masculina e feminina, à baixa fecundidade das mulheres negras devido à subnutrição e doenças e a uma elevada taxa de mortalidade infantil. No entanto, a independência do Brasil não resolveu o problema do esclavagismo. Na realidade, foi essencialmente devido a posições divergentes relativamente à questão da abolição do tráfico de escravos e à utilização do trabalho escravo nas plantações, que o patriarca da independência, José Bonifácio, e outros políticos tiveram de se retirar para a Europa. Na realidade, o trabalho escravo era fundamental para a manutenção da economia agrária do Brasil, principalmente nas plantações de açúcar, do algodão, do tabaco e do cacau, da Bahia, do Pernambuco, do Maranhão, das Minas Gerais, do Rio de Janeiro e mais tarde de São Paulo. A força política e económica dos grandes proprietários foi sempre superior às posições políticas abolicionistas. A título de exemplo, enquanto no período do Reino Unido, Portugal e do Brasil, 1816-1817, eram traficados anualmente cerca de 15 a 20 mil escravos, esses números anuais aumentavam para uma média de 50 mil no final da década de 1820, 1827, 28, 29, tendo atingido um valor máximo anual de tráfico de escravos no ano de 1848, quando foram traficados ilegalmente, porque era ilegal, 60 mil escravos africanos. 26 anos depois da independência, apesar de um tratado com a Inglaterra para a abolição do tráfico, este acabou por crescer de forma ilegal, motivado pela expansão das plantações do café no Vale do Paraíba. A esta tendência conservadora da escravatura, por motivos economicistas, existia ainda o receio de uma grande revolta de escravos, como ocorreu no Haiti entre 1791 e 1804, e que o levante dos Periquitos, a 21 de outubro de 1824, em Salvador, veio agravar. Esta revolta de escravos, que durou um mês, resultou como consequência do recrutamento de escravos negros pelo general francês Pierre Labatut, que viera para Salvador apoiar as forças independentistas, com a promessa de liberdade aos que se voluntariassem. As exigências militares que obrigaram a este tipo de recrutamento vieram abalar o regime esclavagista, que nunca permitiu a liberdade dos escravos que haviam serviço nas forças brasileiras, os quais se organizaram num levante, assassinaram o governador de armas Felisberto Gomes Caldeira e atacaram portugueses e comerciantes. Depois de dominada a revolta, que terminou com a dissolução do batalhão dos Periquitos e o fuzilamento dos seus líderes, foi completamente abandonada a ideia de armar escravos. A independência do Brasil protegeu o direito de propriedade dos senhores, preocupação fundamental numa sociedade esclavagista. Parece, pois, que a análise detalhada do quadro Pedro Américo nos dá muita matéria para repensar os mitos da independência do Brasil. De que forma o 7 de setembro, de forma real ou construída, representou um momento marcante da separação do Brasil e de Portugal, na suposta rivalidade entre portugueses e brasileiros, quando havia nascidos em Portugal e no Brasil, em ambos os lados da trincheira, sendo mais uma opção política do que de nacionalidade, na diversidade das fações que se afirmaram relativamente à causa da independência e o papel fundamental de Dom Pedro na unidade do Brasil, uma independência que não foi pacífica, mas que se desenrolou numa dinâmica de cariz ideológico, colocando em confronto diferentes tendências políticas, e, finalmente, com o fim do sistema de economia colonial, baseado no tráfico e no trabalho escravo, não terminou com a independência, que negou a liberdade aos escravos negros, mesmo aqueles que haviam lutado ao lado das forças brasileiras. No fundo, podemos dizer que Pedro Américo imortalizou uma cena que não existiu, mas deixou nas entrelinhas muitas mensagens que hoje podemos retirar. Uma coisa podemos ter a certeza: a independência do Brasil foi um fato único da história da humanidade. Um país-colónia que se tornou independente do país metrópole com um sistema monárquico sob a mesma família dinástica, a dinastia de Bragança. Por certo, um fator agregador fundamental que permitiu que o Brasil se mantivesse unido ao invés de toda a restante América Latina espanhola. Resta-me apenas concluir
desejando a todos os participantes a continuação de um excelente colóquio, um profícuo trabalho e os maiores êxitos na revelação dos mitos e das realidades, que por certo aqui passarão nos próximos 3 dias, que podem aprofundar os 500 anos de conhecimento mútuo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Isso.